se glorificando o Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele disse isso para João. Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Nós estamos falando esses dias sobre as coisas que breve há de acontecer. E hoje nós vamos falar sobre o quinto selo do Apocalipse. Quando João recebe a revelação do Apocalipse ali na ilha de Patmos, o Senhor diz a ele que iria mostrar a ele, através do seu anjo, as coisas que eram e as coisas que iriam acontecer. Então João viu no seu tempo, ele viu Cristo glorificado, ele viu o que estava acontecendo no contexto da época, e aí ele escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e ele viu também as coisas que no futuro iriam acontecer. Então, até o capítulo de número 4 do Apocalipse, João viu as coisas que eram, as coisas que são nos seus dias. Capítulo 5, João é convidado a subir ao céu. E alguns estudiosos acreditam ali que no capítulo 5 retrata o arrebatamento da igreja, quando a igreja subirá ao céu. E a partir do capítulo de número 6 do Apocalipse, são os acontecimentos que o Senhor falou para ele que iria acontecer e que irão acontecer a partir do arrebatamento da igreja. E hoje nós vamos falar sobre o quinto selo. Apocalipse capítulo 6, verso 9 ao 11. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, verdadeiro e santo, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma bela veste branca e lhe foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então, os acontecimentos aqui do quinto selo se darão quando a igreja estará no céu, desfrutando da presença de Deus. E aqui na terra transcorre a grande tribulação, pois o Cordeiro que foi morto e que com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, aquele que é identificado como Cordeiro, mas é identificado também como leão, leão da tribo de Judá, aquele que é identificado como a raiz de Davi, aquele que venceu, abriu o livro e desatou os seus selos. E com a abertura dos selos, começa então o período da grande tribulação. Nós vimos aqui, na ministração passada, que quando o primeiro selo foi aberto, surgiu então o anticristo. Surgiu um personagem num cavalo branco, que era o anticristo, tentando se passar por Cristo. Nós vimos que quando o segundo selo foi aberto, o segundo selo trouxe guerra, os homens mataram uns aos outros. Na abertura do terceiro selo, trouxe fome, muitas pessoas morrerão de fome. E no quarto selo, na abertura do quarto selo, 1/4 da população da terra foi morta. Então, veja bem, só na abertura do quarto selo, muitas pessoas que estiverem sobre a terra morrerão. 1/4 é 25%.
Significa de que cada 100 pessoas, 25 morrerão. Então você pega aí um quarto da população sendo morto durante o período da abertura do quarto selo, que esse personagem vai vir acompanhado do inferno, trazendo mortandade. Aí você soma mais os que foram mortos pela fome e pela guerra, na abertura do terceiro e do segundo selo, mais os que foram mortos pelo anticristo, aqueles que foram mortos pelo anticristo porque se voltaram para Jesus e não negaram o nome de Jesus, aqueles muitos desviados que ficaram aqui e ainda terão a felicidade de ter os seus corações quebrantados e vão dar ouvido à mensagem pregada pelas duas testemunhas, pelos 144.000, ou então cairão em si e se voltarão pedindo misericórdia para Deus, serão perdoados, mas serão mortos pelo anticristo. Então, meus irmãos, se a gente for fazer uma matemática aqui de quantas pessoas serão mortas até o quarto selo, pode-se chegar à metade da população que tiver ficado aqui na terra. Será morto. E aí então, nessa época, o caos estará instalado. O caos estará instalado. Olha, com a pandemia tem desestruturado muitas famílias. Eu estava conversando com um comerciante essa semana e ele falando de um quase parente dele que estava entubado e ele dizia: rapaz, se aquele homem morrer, vai desestruturar aquela família, porque ele é o suporte de tudo. Então veja bem, a pandemia tem trazido uma desestrutura para muitas famílias, para o mundo. Muitas pessoas importantes têm morrido. Agora imagine na grande tribulação, nesse período aqui da abertura do quinto selo, o caos que a terra estará passando. Já deve ter morrido aqui, por essa ocasião, pelo menos metade da população. E aí o caos estará instalado, porque o anticristo, apesar de ter sido dotado por muito poder e por autoridade, ele não conseguirá evitar as catástrofes. Ele não conseguirá evitar as mortes, porque aqui trata-se do juízo de Deus sobre a humanidade. Amém? E quando Deus, irmãos, quer matar, ninguém pede. Quando Deus quer fazer, ninguém pede. Ninguém. Por acaso não foi assim com Faraó no Egito? Aquele que resistia a Deus, aquele que afrontou a Deus. Mas no momento exato, quando Deus resolve tirar o seu povo do Egito, ninguém conseguiu livrar Faraó das suas mãos. Então entendam, nós estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia. Nós estamos vivendo o tempo em que nós podemos triunfar, em que Deus provê para as nossas vidas, para os seus filhos. Mas após o arrebatamento, que a igreja for tirada aqui na terra, diga comigo, acabou a misericórdia, diga. E aí então Deus vai se revelar, Deus já começa a se revelar como juiz. E eu tenho falado para algumas pessoas, porque muitas pessoas, Deus está castigando essa terra. Claro que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Mas o castigo de Deus ainda, meu irmão e minha irmã, não veio ainda. O que nós vivemos são as consequências do pecado. São as consequências do mundo dominado por um sistema maligno. O que nós vivemos, muitas vezes, é a dureza e a maldade do coração do ser humano. Mas ainda não é o tratar de Deus com a humanidade. Então, a abertura dos selos continuam. Os 4 primeiros selos foram abertos e agora João vê abrindo
o quinto selo. E quando o quinto selo foi aberto, João viu as almas dos mártires da grande tribulação. E aí, quando nós falamos de mártires, nós estamos falando de pessoas que serão assassinadas, que serão mortas por causa do Evangelho, por causa do nome do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram muito bem de Estevão, o primeiro mártir, que está registrado nas páginas do Novo Testamento. Estevão foi apedrejado até a morte por causa do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, que foi decapitado a mando do Império Romano. Paulo perdeu a sua cabeça por causa do Evangelho de Jesus. E aí, quando você vai estudar a história da igreja, quantos mártires tiveram? Olha, aqueles cristãos que foram lançados nas arenas ali no Coliseu para ser comido por leões. Era a diversão dos algozes. E quando se fala de mártir, por que não falamos também da noite de São Bartolomeu na França, no ano de 1572, aonde o rei ordenou a matança dos protestantes? E dizem que só aquela noite ali na capital, 3.000 protestantes foram mortos, foram assassinados por causa da sua fé, sem contar dezenas e milhares de crentes que foram mortos em todo o país. Ser mártir do cristianismo é você morrer por causa de Cristo. É alguém te colocar diante de uma decisão. Você escolhe servir Cristo ou você quer viver? E muitos na história passaram por isso. Muitos cristãos no passado tiveram que fugir. E muitos cristãos nos dias de hoje passam por isso. Onde o evangelho é perseguido. Quantos têm perdido a sua vida por causa do evangelho? Um dos testemunhos mais lindos que existe é o testemunho de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E dizem que pegaram Policarpo e disseram para ele: nega Jesus, ou você nega ou você morre. E a resposta dele foi: tem tanto tempo que eu conheço Jesus, e ele nunca me fez mal algum, eu não posso negar. Pode cortar minha cabeça. E ele foi assassinado. Ele foi morto. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por causa do nome de Jesus. Dizem que por ocasião do seu martírio quiseram crucificá-lo, e ele disse: não, não faça isso. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como ele. Assim morreu Pedro, martirizado, assassinado por causa do nome de Jesus. Agora, meus irmãos, no presente momento e presente tempo em que nós estamos vivendo no céu. Nenhum de nós sofreu perseguição por causa do nome de Jesus, ainda tem gente que deixa Jesus. Quando eu era criança, eu ainda, na década de 70, 77, eu vim para a igreja, ainda alcancei perseguição e discriminação séria contra os cristãos, de cristãos serem apedrejados. Se você lê a história da Assembleia de Deus, quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram no Brasil e começaram a evangelizar, quantas vezes eles foram presos, foram perseguidos, foram conduzidos a delegacias, foram colocados em trabalhos forçados por causa do evangelho. Eu tive um professor que já é falecido, e ele foi pastor ali no Setor Pedro, Assembleia de Deus de Anápolis, bem na circular, e ele era coronel da Polícia Militar, foi
foi secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, presidente da OAB Seção Goiás, comandante-geral da Polícia Militar de Goiás. Foi tudo isso. E ele disse que naquela época eles dirigiam um culto ao ar livre, vocês lembram dos cultos ao ar livres? Mas ele disse que todas as vezes que ia dirigir um culto, ele chamava a viatura, porque ficava muito feio para um comandante-geral da Polícia Militar ser apedrejado em praça pública. Então, nós que estamos vivendo o presente tempo, nós não sabemos o que é perseguição, meu irmão, minha irmã. Nós não sabemos o que é você decidir. Ou decidir morrer pelo Evangelho, ou negar o nome de Jesus para viver. Nós não sabemos o que é isso. Não. E não pense vocês, não sejam infantis na fé de achar que isso é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. Lembra de Pedro? Lembra do apóstolo Pedro? Que disse para Jesus que eu estou disposto, Senhor, até morrer contigo. E Jesus disse para ele, Pedro, sabe o que você está falando não, Pedro? Quando a coisa pega, Pedro, Pedro, você nem sabe o que você está falando. Antes que o galo cante, você vai ter me negado 3 vezes. Então, meus irmãos, não pensem que é uma decisão fácil. Fácil está para nós agora. Hoje a pessoa só deixa jejum se ele não vigiar. Hoje a pessoa só se desvia se ela vacilar. Então veja bem, e aqui então, João tem a visão desses mártires. E esses mártires que João vê aqui no capítulo 6, verso 9 e 11, trata-se dos mártires que morrerão durante o período da grande tribulação. Aqueles que decidirão ou viverem, terem as suas vidas poupadas porque negaram a Cristo, ou entregarão a sua própria vida à morte por causa do nome de Jesus. E aí aqui logo no versículo de número 9, João diz que viu quando o cordeiro abriu o 5º selo, e quando o 5º selo é aberto, ele viu as almas debaixo do altar. As almas de quem? Daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram no nome de Jesus. Então veja bem, João vê aqui os que foram mortos por amor à palavra de Deus e que não negaram a sua fé em Cristo. E o anticristo os matou. O anticristo vai matar. As autoridades vão matar qualquer um que não negar o nome de Jesus. E aí então, para a gente compreender melhor, vamos para outras passagens bíblicas que nos ajudarão a compreender acerca desses mártires. Capítulo 7 descreve que João vê uma grande multidão. Capítulo 7, verso de número 9 a 12, diz assim: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo, língua, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira na mão, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeados do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostrava sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra e o poder e a força, seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, aqui no versículo 12, versículo 9 ao 12, João vê uma grande multidão de mártires. E aí, então, quando João vê essa grande multidão de mártires, houve uma pergunta de quem seria essa multidão. Quem será essa multidão? Versículo de número 13, capítulo 7. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou. O ancião, então, pergunta para João: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco?
E aí a resposta vem no capítulo de número 14. O Senhor sabe. Ele disse então o ancião faz a pergunta para João e ele mesmo responde: esses são os que vêm da grande tribulação e que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, o texto deixa bem claro que esses mártires aqui, que João vê no céu, trata-se exatamente das pessoas, dos crentes, daqueles que se voltarem para Deus, daqueles que se arrependerem dos seus pecados, daqueles que se voltarem para Jesus e que não negarem o nome de Jesus, serão mortos por causa disso. E aí o texto então continua explicando por que esses mártires foram mortos, versículo 15 ao versículo de número 17. Então veja bem, eles foram mortos porque não adoraram a imagem da besta e se recusaram a receber o seu selo, o selo na sua testa ou na mão, quando a adoração ao anticristo foi estabelecida durante o período da grande tribulação. Quem não adorar o anticristo será morto. Lembra do decreto de Dário? Lembra do decreto de Nabucodonosor? Lembra da época de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abidnego? Pois nessa época será estabelecido, será instituído a adoração ao anticristo. E quem não adorar, quem se recusar a adorar o anticristo será morto. Verso de número 15 ao verso de número 17, lá do capítulo de número 13. Você abre a sua Bíblia aí. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer. Olha o poder que a imagem da besta, que a besta vai receber, que o anticristo vai receber. Poder esse outorgado pelo falso profeta, outorgado pela segunda besta, para que fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o anticristo vai receber poder e vai receber autoridade no momento em que esse culto foi instituído, e todos aqueles que não adorar a imagem dele será morto. A todos, os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, e os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta é o número do seu nome. Então, veja bem, quando foi instituído a adoração à besta, o controle da população mundial, vai ter uma espécie de selo, uma espécie de marca, que ninguém vai conseguir comprar absolutamente nada se não tiver esse selo. E aí, se ninguém compra nada, se você não pode comprar alimento, o que vai acontecer? Vai morrer de fome. Mas ainda mais, se negar a se dobrar diante da imagem da besta, se negar a adorar o anticristo, será morto imediatamente. E aí, João continua vendo, ele tendo a visão desses mártires da grande tribulação. Aí lá no capítulo de número 20, queria que você abrisse a sua Bíblia, no capítulo de número 20, João vê novamente esses mártires por ocasião da instalação do milênio, no final da grande tribulação, no final do período de 7 anos, quando Jesus vai retornar a esta terra e vai implantar o milênio. João tem uma visão novamente desses mártires. E o nosso objetivo na noite de hoje é para você entender quem são esses mártires, é para que você entender como é que vai ser a vida desses mártires. Capítulo de número 20, versículo de número 4, diz assim: vi também tronos, e nestes tronos sentaram-se aqueles às quais foi dada autoridade para julgar.
vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta. Então, olha aqui, João vendo novamente, João viu, lá no capítulo de número 6, esses mártires debaixo do altar. E aí depois João, no capítulo de número 7, ele viu que era milhões e milhões, gente de toda tribo, língua, povo e nação. E agora aqui no capítulo de número 20, no final da grande tribulação, quando Cristo foi implantar o milênio, João vê novamente esses mártires. E aí a palavra diz: estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então, irmãos, tem um monte de gente preocupado com a marca da besta. A gente vê crente aí preocupado com a marca da besta. Ah, meu Deus! Já vi até gente dizer que a vacina é a marca da besta. Ah, meu Deus, a vacina é a marca da besta. Ah, o chip do celular é a marca da besta. Ah, não sei o que é a marca da besta. Irmãos, essa marca ela vai surgir e vai ser obrigatório durante o período da grande tribulação. E durante o período da grande tribulação, se você é crente, se você é fiel a Jesus, se você ama a sua vinda, onde é que você vai estar? Responda para mim. Onde é que você vai estar? Onde é que você vai estar? Então não se preocupe com marca de besta, irmão. O texto aqui está dizendo que quando a adoração ao anticristo for instituída, quando o anticristo estiver governando, que ele tiver o controle da população mundial, aí sim serão marcados as pessoas e ninguém conseguirá comprar ou vender se não tiver essa marca. E aqui então, no capítulo de número 20, versículo de número 4, João vê de novo. Ele tem novamente uma visão desses mártires da grande tribulação. E o texto aqui está bem claro quem são esses mártires. Está bem claro. Aqueles que querem afirmar que esses mártires, trata-se de todos os mártires, de todas as épocas, desde o Antigo Testamento. Mas isso não tem base bíblica. Porque os mártires do nosso tempo, mártires como Estevão, como Paulo, como Pedro, como os irmãos que morreram na noite de São Bartolomeu na França, esses, no momento que a trombeta tocar, por ocasião do arrebatamento, eles ressuscitarão primeiro. Amém, meus irmãos? Então esses mártires aqui não podem ser todos os mártires da história. E ainda mais que o texto é bem claro em dizer que são aqueles que vieram da grande tribulação e que não receberam a marca da besta. Então veja bem, as pessoas, vamos aqui a algumas particularidades acerca desses mártires. É importante nós entendermos acerca desses mártires. É importante. Então veja bem, e aí, meus irmãos, quando a gente vê essas coisas, quando a gente vê essas coisas, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que não vai ser tão fácil assim para aqueles que não forem arrebatados. Não vai ser tão fácil assim. Porque a partir do momento que Jesus levar a sua igreja, aqueles que estão desviados, por exemplo, que conhecem a palavra de Deus, se darão conta que foi Jesus que voltou. O desespero tomará conta dessas pessoas. E aí muitos se voltarão para Jesus, se arrependerão, serão perdoados, mas serão mortos, serão exterminados. E aí
nós precisamos observar algumas particularidades que a Bíblia traz acerca desses mártires. E aí, quando nós olhamos para essas particularidades, nós observamos que os mártires da grande tribulação não terão o mesmo privilégio da igreja arrebatada. Amém? Diga comigo, o prejuízo vai ser grande para aqueles que ficarem aqui. Porque tem aqueles irmãos que pensam assim: se eu não for arrebatado, eu prefiro a morte, eu dou o meu pescoço para a guilhotina e vou ser salvo da mesma forma. Você pode até ser salvo do lago de fogo, aqueles que ficarem aqui, mas os que ficarem aqui não terão os mesmos privilégios dos crentes arrebatados. Diga comigo, vale a pena ser arrebatado. Então, primeiro, os mártires da grande tribulação não participarão da festa das bodas do Cordeiro. Quem é que gosta de festa aí? Imagine uma festa dada pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Imagine uma festa dada por aquele que é dono de todas as coisas. Então, logo para começar a conversa, os que ficarem aqui, os mártires da tribulação, não vão participar da festa. Os arrebatados estarão em festa. Amém? Os que ficarem aqui não participarão das bodas do Cordeiro. Segundo, não participarão do tribunal de Cristo. Não receberão galardão. Não participará da festa de premiação. Então, meus irmãos, nós vamos receber de Deus conforme as nossas obras. A salvação é pela graça. Mas nesse dia nós vamos receber do Senhor conforme as nossas obras. E aí, o propósito da Bíblia Sagrada, da Bíblia Sagrada é para que a gente viva conforme Deus quer, para que a gente seja feliz, para que a gente ache o caminho de volta para a casa do Pai. E aí tem muitas coisas que a Bíblia não revela, coisas ainda que estão por vir que a Bíblia não revela. Mas nós viveremos eternamente, nem todo mundo terá o mesmo privilégio. Então, os mártires da tribulação não terão os mesmos privilégios daqueles que forem arrebatados. Primeiro, perderão a festa. Segundo, não receberá prêmio, não receberá coroa, não receberá galardão. Então, na verdade, diga para você mesmo: eu preciso ser arrebatado. Diga: eu não posso ficar. Então veja bem, esses são os mártires da grande tribulação, esses que João viu. E aí, meus amados irmãos, João então aqui, ele tem a resposta que se tratava exatamente dos mártires da grande tribulação. E aí, como eu já falei, os demais mártires da história, todos já foram arrebatados, não estarão mais aqui na terra. Então, aqui esses mártires que João vê, não pode se tratar das demais pessoas que foram martirizadas por amor a Cristo. E aí uma outra particularidade que nós vemos é que quando João vê esses mártires, quando ele tem a primeira visão aqui no versículo de número 6, no capítulo de número 6, diz que esses mártires estavam exatamente debaixo do altar. E essa visão de João parece indicar que eles estavam em um estado intermediário na presença de Deus, como Lázaro estava no seio de Abraão. Lembra quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro? Que diz que o Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Ele foi para um lugar de gozo, aguardando o dia da ressurreição. E o ímpio, por sua vez, foi levado direto para o inferno, direto para o Hades. Então, dá a entender que os mártires da grande tribulação, que forem mortos por causa de Jesus,
por causa do nome de Jesus, eles não ressuscitarão e entrarão logo no céu. Eles irão ressuscitar no final da grande tribulação. Mas aí, até chegar ao final da grande tribulação, tudo indica que eles estarão num estado intermediário, como os cristãos que dormem no Senhor na atualidade. Como os cristãos que dormem no Senhor na atualidade. Então eles serão mortos, estarão no estado intermediário, numa espécie de seio de Abraão, numa espécie de paraíso, aguardando a redenção completa. Aí o versículo de número 10 diz que eles estavam debaixo do altar e eles clamavam para Deus para que vingasse o sangue deles derramado. E as almas deles clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja bem, o sangue desses mártires clamavam diante de Deus por vingança. E aí então, a resposta que eles têm é que eles deveriam esperar até que se completassem aqueles que seriam mortos como eles foram. Então, versículo de número 11, responde o seguinte: lhes foi pedido que repousasse por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Então veja bem, João vê as almas desses mártires da grande tribulação debaixo do altar e vê eles clamando por vingança do sangue deles que havia sido derramado, e eles recebem a resposta que eles deveriam descansar por mais um tempo, até que o número dos mártires se completassem. Isso significa que durante todo o período da grande tribulação, pessoas irão morrer por causa do nome de Jesus. Significa que durante todo o período da grande tribulação, as pessoas que se arrependerem e que se voltarem para Deus, que ouvirem o Evangelho, terão que decidir, e sempre estará morrendo pessoas. A resposta aqui que eles têm é que eles deveriam esperar até que o número se completasse de pessoas que seriam mortas como eles foram. Uma outra particularidade é que esses mártires, João vê os mártires e vê que foi dado aos mártires uma vestidura branca. Acredita-se que essas vestes falam exatamente da santidade de Deus. Eles foram mortos, seu sangue foram derramados, eles foram purificados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Então acredita-se que essas vestes que foram dadas a eles falavam da justiça, e que falava também de descanso, e que falava que eles deveriam descansar, aguardando o momento da ressurreição, que aconteceria quando o número de mártires fosse completado. Uma outra particularidade que nós precisamos, meus irmãos, compreender acerca desses mártires. Nós falamos que os mártires da grande tribulação não gozarão dos mesmos privilégios que a igreja goza, que a igreja irá gozar, que os crentes que forem arrebatados irão gozar. Os mártires da grande tribulação, eles ressuscitarão no final da grande tribulação, mas eles não receberão um corpo glorificado como nós receberemos por ocasião do arrebatamento. Os crentes que dormem em Cristo hoje, que morreram em Cristo, por ocasião do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão num corpo incorruptível e glorioso. E os que estiverem vivos serão transformados e receberão um corpo incorruptível, um corpo glorioso,
Mas os mártires da grande tribulação, eles ressuscitarão e eles não receberão um corpo glorioso como a igreja receberá. Vamos aqui para o texto. Vi as almas dos que foram decapitados por ter dado testemunho de Jesus e proclamando a palavra de Deus. Esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram. Capítulo 20, verso de número 4, você vai ver que Jesus está instalando aí o reino milenial. Quando Jesus vier para instalar o reino milenial, vai colocar um fim na tribulação, e aí esses mártires vão ressuscitar. O texto diz, e viveram, diga comigo, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja bem, os mártires vão ressuscitar para reinar com Cristo, mas eles não herdarão um corpo glorioso por ocasião dessa ressurreição. E aí alguém pode perguntar, é possível alguém ressuscitar sem estar num corpo glorioso? É possível. Lázaro, por exemplo, tinha quantos dias que Lázaro tinha morrido? Diga comigo, 4. E aí Jesus chega no túmulo de Lázaro e ressuscita Lázaro. Lázaro voltou a comer arroz e feijão, apesar que naquela época lá ele não tinha, né? Voltou a comer comer o quê? Pão e peixe. E aí Lázaro deve ter morrido, alguns acham que ele morreu já bem avançado em idade. Então Lázaro não ressuscitou num corpo glorioso, num corpo incorruptível. Ressuscitou no corpo que ele tinha. Voltou a ter vida novamente. É assim que vai acontecer com essas testemunhas. Um outro exemplo, Jesus. A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscita, lembra que as mulheres prepararam um unguento e correram para lá, para poder ungir o corpo do Senhor na sepultura. E aí quando elas chegam, o sepulcro estava aberto, a pedra estava removida, e elas entraram em desespero, roubaram o corpo do meu Senhor. Aí diz que Maria Madalena olha e vê um homem, e ela pensa que era o jardineiro, que era a pessoa que cuidava ali do jardim. E ela vira para ele e pergunta, onde foi que vocês colocaram o corpo do meu Senhor? E aí então ela reconhece que era Jesus. Qual foi a reação dela? Correu para querer agarrar Jesus. Aí Jesus disse para ela, Maria, não me toques, não toca em mim, porque eu ainda não subi para o Pai. Isso indica que Jesus ali, ele havia ressuscitado, mas ele ainda não tinha assumido novamente a sua deidade, ele não estava ainda num corpo glorioso, incorruptível. Não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. E aí, meus irmãos, os crentes fiéis que foram arrebatados, no momento do arrebatamento ou da ressurreição, todos receberão um corpo glorioso e incorruptível. Amém, meus irmãos? Nós receberemos um corpo incorruptível e estaremos para sempre com o Senhor. E aí, vamos então ao exemplo de Cristo glorificado. O Cristo glorificado. A Bíblia diz que naquele mesmo dia que Jesus ressuscita, certo? No mesmo dia, em que ele disse para Maria, não me toque porque eu ainda não subi o Pai, diz que naquele mesmo dia, à tarde, os discípulos... É o azul, Júnior, baixa só o azul. Só o azul, Júnior. Não... Oi. Isso, ok. Só o retorno aí, Júnior, tá bom. É isso aí mesmo, deixa bem baixinho. Então, diz que naquele mesmo dia à tarde, olha só, os discípulos estavam trancados, porta e janela trancada, com medo dos judeus, e conversando e dizendo, olha, ele ressuscitou, ele apareceu para Pedro.
Maria disse que viu ele. E aí então, diz que eles com as portas trancadas, de repente, quem é que aparece no meio deles? Diga comigo, Jesus. Pergunta para mim, como é que alguém entra numa casa trancada, com porta, com janela, tudo trancada? Só se estiver num corpo glorificado, né? Aí Jesus então aparece no meio deles e diz: paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Recebam o Espírito Santo. E Jesus soprou sobre eles. E aí a Bíblia Sagrada diz que 8 dias depois, agora Jesus já estava num corpo glorificado. Quando ele diz para Maria: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai, ele ainda não tinha sido glorificado. Já na tarde daquele dia, ele já estava num corpo glorificado. Aí a Bíblia diz que 8 dias depois daquilo, os discípulos estavam novamente reunidos com as portas trancadas e a janela com medo dos judeus. E aí quem é que aparece lá de novo? Diga: Jesus. Jesus apareceu no meio deles de novo. E aí então, Tomé estava lá. Quando Jesus apareceu a primeira vez, Tomé não estava presente. E quando foram para falar para Tomé, Tomé não acreditou. Ele disse: eu não acredito que ele ressuscitou. Eu só acredito se eu tocar nele. Aí a Bíblia diz que 8 dias depois eles estão reunidos e Tomé estava lá. Jesus então aparece no meio deles e diz: Tomé, vem cá. Coloca aqui, Tomé, o teu dedo nos buracos das minhas mãos. Coloca aqui, Tomé, a tua mão do meu lado, aonde a lança furou, Tomé. Tomé, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Quer ver um exemplo de alguém num corpo glorificado? A Bíblia diz que Jesus apareceu também para a dor dos discípulos no caminho de Emaús. E aí diz que esses 2 discípulos estavam indo para Emaús e Jesus continuou acompanhando eles ali como estrangeiro, e eles só reconheceram que era Cristo no momento do partir do pão. No momento que foram partir o pão, os 2 discípulos reconheceram que era Jesus. E o que Jesus fez quando eles reconheceram que era ele? Diga comigo: desapareceu. Então, olha o privilégio que nós temos como igreja ao sermos arrebatados. Corpo glorificado. Amém? Nós nos assentaremos no trono com Jesus. Capítulo 20, verso 4, João viu um trono e viu tronos daqueles que haveriam de se assentar juntamente com o Cordeiro para julgar. Amém? Agora, os mártires da grande tribulação, eles viverão, eles ressuscitarão, mas não estarão num corpo glorioso como nós, como a igreja. Diga comigo, eu falo nós, diga. Diga, porque eu vou ser arrebatado. Diga, eu vou ser arrebatado. Amém? Então os mártires, meus irmãos, não alcançarão os mesmos privilégios que a igreja arrebatada alcançará. Não terão os mesmos privilégios. Vale a pena ser fiel a Deus e aguardar aquele que breve vem. Amém? O apóstolo Paulo diz que muitos lutam nesta terra por uma coroa corruptível. Muitos lutam nessa terra por uma coroa corruptível. Muitos se matam, se esmurram. Muitos sacrificam coisas espirituais por causa de coisas materiais. E quantas pessoas que perdem a fé, que perdem a vida com Deus, por sacrificar coisas espirituais, por causa de coisas materiais. Quantos?
Vamos fazer como Paulo, vamos lutar pela coroa incorruptível. Vamos lutar para sermos arrebatados. E aí Paulo disse que nessa carreira nossa cristã, para vencermos, nós temos que ser como um atleta que se prepara corretamente para vencer. Capítulo 9, verso 25 ao 27 de 1 Coríntios, Paulo diz o seguinte, que todo atleta em tudo se domina, todo atleta. E às vezes para alcançar uma coroa corruptível, para alcançar o troféu aqui nesta terra, para alcançar as coisas terrenas. Aí ele diz o que? Nós, porém, fazemos isso para alcançar a coroa incorruptível. Amém, meus irmãos? Aí Paulo disse, olha, para alcançar o arrebatamento, para alcançar a coroa incorruptível, assim eu corro também. Agora eu corro não é sem meta, não é sem objetivo. Para alcançar a coroa incorruptível, para alcançar o arrebatamento, eu luto. Agora eu não luto desferindo golpe no ar, não, de forma alguma. Para alcançar a coroa incorruptível, para alcançar o arrebatamento, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo e eu reduzo a escravidão para fazer a vontade de Deus, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Já pensou, irmãos? Você pregar que Jesus vai voltar, você pregar que você serve a Jesus, e você sacrificar coisas espirituais por coisas materiais, a sua fé morre, você perde a fé, e você não ser arrebatado. O nosso alvo é o arrebatamento. Diga, o meu alvo é o arrebatamento. Diga, por isso eu vou abrir mão de tudo aquilo que pode roubar ou que pode prejudicar a minha fé. Precisamos estar dispostos, irmãos, a abrir mão de tudo. É melhor ter um diploma de curso superior na parede, ter um anel de doutor no dedo. É melhor ter um diploma de doutor, ter um anel no dedo, ter uma realização humana aqui nesta terra. Isso é melhor do que ir para o céu, irmãos? É. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a abrir mão até de coisas lícitas. Eu já vi pessoas que se desviam porque vão para a faculdade. Mulheres que abandonam o esposo, já vi. Porque começou a estudar. Já vi esse filme. Homens que trocam de esposa, que não conseguem conviver com o assédio lá fora. Já vi pessoas que já perderam a fé por causa do trabalho, do emprego, do ambiente nocivo que vivem. Então nós precisamos, meus irmãos, estar dispostos a abrir mão daquilo que for necessário. Amém, meus irmãos? Para nós não perdermos a nossa fé e sermos alcançados pela volta de Jesus. E aí você diz, pastor, mas se eu morrer antes de Jesus voltar? Se você morrer antes de Jesus voltar, meu irmão, você vai para o paraíso, desfrutar previamente da presença de Deus.